E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, hoje eu vou tratar de um tema muito gostoso. Um tema que nos acompanha durante toda a vida e muitas vezes nós não sabemos lidar com ele. Hoje eu quero falar do amor, mas o amor como uma questão filosófica, o amor como um problema filosófico. Quero usar como pano de fundo dessa aula um livro do Platão, que é um dos livros da minha preferência, O Banquete, onde Sócrates, junto com Platão e seus discípulos, vão discutir o que é o amor até chegar numa conclusão bem bacana sobre o que é o amor. Você quer acompanhar essa aula comigo? Ficar mais apaixonado ainda pela filosofia? Bora filosofar! Pessoal, vamos lá então? Seguinte, ó. Então, qual que é o caminho que eu vou traçar nessa aula? Primeiro, eu quero fazer um paralelo entre o que é paixão e o que é amor para a filosofia. Lembrando que aqui não é uma aula romântica propriamente dita, mas é uma aula filosófica. E o romantismo é parte da filosofia, tá? Eu quero discutir com vocês nessa aula de que maneira o amor, dentro da filosofia, nos ajuda a compreender isso que nos acompanha ao longo da vida. Né? Quando criança nós amamos, quando adolescente amamos, quando adulto amamos, quando idosos amamos. A nossa vida ela é pautada por esse afeto, que a gente precisa entender do ponto de vista filosófico de que maneira lidar com ele. Platão escreve um livro, a partir de diálogos com Sócrates, onde eles vão discutir essa ideia do amor. E esse livro, chamado O Banquete, maravilhoso. Se você quiser começar agora uma leitura filosófica, um primeiro livro para você ter como referência, O Banquete é um ótimo caminho, porque ele te leva a uma reflexão muito bacana sobre o que é o amor. A gente vai trabalhar ao longo dessa aula esse livro, tá bom? Mas, na essência, num primeiro momento, eu quero discutir com vocês a diferença de paixão e amor. Como é que a gente pode entender a paixão e depois, tendo entendido a paixão, aprofundar no conceito de amor? Bora, Paula? Pessoal, então eu intitulo essa aula O Amor como uma questão filosófica, tá? Para a gente entender isso que nos afeta. Então, no primeiro momento, como eu disse para vocês, eu quero entender o que é paixão. Como que a filosofia entende a paixão? Depois de entendida a ideia de paixão para a filosofia, aí a gente vai aprofundar no Banquete. Esse livro tão maravilhoso do Platão, onde ele vai nos provocar essa ideia do amor, tá bom? No primeiro momento, a gente tem que entender que a paixão, do ponto de vista filosófico, é um afeto. E afeto, ele não é algo subjetivo. Afeto não é algo de devaneio, não. Como a filosofia entende a palavra afeto? Afeto é aquilo que nos afeta. Nós somos afetados por elementos externos. Nós somos afetados por questões que não partem de nós e que acabam condicionando as nossas ações. Paixão, então, num ponto de vista filosófico, ela não parte necessariamente do ser, mas ela é um afeto, ou seja, ela afeta o ser por meio de uma contingência. Como assim contingência? Contingência é uma circunstância. Enquanto o amor, daqui a pouco a gente vai entender isso do ponto de vista do Platão, ele nasce do ser a partir de um desejo, a paixão, ela é uma contingência que afeta o ser. E que esse afeto muitas vezes nos leva a agir. Então, o primeiro ponto importante que a gente precisa entender que, do ponto de vista filosófico, a paixão é um afeto. Ou seja, ela nos afeta. Ela condiciona as nossas ações por meio desses afetos. E aí, quatro filósofos vão nos ajudar a entender essa ideia de paixão. No primeiro momento, vamos entender como que o Aristóteles entende a paixão. O Aristóteles ele entende que a paixão nos atrapalha a agir. A paixão, do ponto de vista aristotélico, nos coloca numa condição de passividade. A paixão nos coloca numa condição de sofrimento. Ela é contrária à ação. Quando nós somos movidos por esse afeto passional, passione, paixão, muitas vezes ela nos coloca numa condição de não agir. Aristóteles vai chamar isso de estado de paixão. E veja que interessante, Aristóteles já entendia que a paixão é uma contingência. Porque a paixão ela não nasce em mim, a paixão ela me faz me colocar nesse estado de passividade por meio do outro. É um sentimento de afecção. Eu sou afetado,
eu sou condicionado não por algo que partiu de mim, mas por aquilo que o outro provoca em mim, e a partir dessa provocação do outro em mim, as minhas ações elas são condicionadas, na maioria das vezes em passividade. Então eu não tenho coragem de agir, eu tenho medo de agir, eu não progrido, porque eu estou em estado de paixão, num estado de afeto provocado por o outro, por aquilo que eles chamam de contingência. Portanto, é necessário superar esse estado de paixão para que o homem saia dessa condição de passividade e alcance uma questão de ativo. Depois, os estoicos, um pouco depois de Aristóteles, no período helenístico, eles vão entender que a paixão ela nos perturba. A paixão ela nos tira a coragem. Para os estoicos, a paixão ela tira de nós uma palavrinha muito presente no período helenístico chamado ataraxia. A paixão, do ponto de vista filosófico, entre os estoicos, nos tira a coragem de agir, nos perturba. Então, os estoicos, que são conhecidos como filosofia da coragem, eles entendem que agir é superar as paixões. Todas as vezes que o ser é tomado por um sentimento passional, por uma paixão, por um afeto, ele não age. E mesmo às vezes que ele age, ele se precipita, porque ele não age dentro daquilo que os estoicos procuram, chamado paz de espírito, ou dentro do universo filosófico, ataraxia. Ataraxia é a paz de espírito. Os estoicos eles entendem que todas as vezes que eu sou governado por paixões, eu não estou em paz. E se eu não estou em paz, eu perco a coragem de agir. Agir é superar a paixão. Agir é transcender esse sentimento que não que não nasceu em mim, mas que é um afeto que me faz que me domina. Então, do ponto de vista estoico, as paixões elas tiram de nós a coragem porque provocam em nós uma sensação de perturbação. Depois, Santo Tomás de Aquino, ele vai chamar a paixão de apetite sensitivo. E esse apetite, ele é originário dos sentidos, da visão, do tato, do paladar, do olfato, da visão. E para Santo Tomás de Aquino, todas as vezes que o homem é tomado por paixões, ele peca. A paixão, ela leva a alma para o mal. Isso ele escreve na Suma Teológica, no Tratado das Virtudes. Quando ele está desenvolvendo um tratado sobre as virtudes, ele vai entender o seguinte, olha, o sentimento contrário às virtudes é a paixão. O que é virtude para Santo Tomás de Aquino? É temperança, é fortaleza. E o que a paixão faz de nós? Tira de nós as virtudes. E ao perder as virtudes, o homem peca. Então nós devemos dominar as paixões por meio de uma moral cristã. Santo Tomás de Aquino ele diz que o homem virtuoso não peca. E por que o homem virtuoso não peca? Porque ele é capaz de dominar as paixões. Por meio da visão, aquilo que ele olha e desperta nele um afeto, por meio do tato, por meio do paladar. Santo Tomás, por exemplo, ele vai lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz aos Coríntios o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Portanto, o que é necessário ao homem? Dominar as paixões. Porque no momento em que o homem é capaz de dominar esse sentimento afetuoso, ele alcança o céu. Ok, de alguma maneira, talvez você que está acompanhando a aula não tenha esse valor cristão como uma moral fundamental para a sua vida. Beleza, mas algo de Santo Tomás de Aquino faz sentido. Dominar as paixões é ter uma vida ética. As paixões, vamos sair um pouco dessa moral cristã e vamos pensar um pouco na prática. Aplicar o conceito tomista, aplicar o conceito de Santo Tomás de Aquino, é entender que dominar as paixões é ter uma vida ética. Uma vida dominada pelas paixões é uma vida distante de uma ética. E nós vamos dominar as paixões a partir de dois caminhos. Primeiro,
pela graça de Deus. Segundo, pela razão. Pela certeza de que a paixão vai levar a minha alma para o mal. E um quarto princípio de paixão, para a gente começar agora a entender a ideia de amor para Platão, é a ideia de Descartes. Descartes ele entende o homem por meio de duas dimensões, uma corpórea e uma incorpórea. A dimensão corpórea é o corpo, a incorpórea é a alma. O corpo é transitório, a alma é eterna. Todo o conhecimento do homem está na alma. O corpo é só um instrumento para que a alma reviva o conhecimento que já habita nela. Aquilo que Descartes chama de inatismo. Pois bem, todas as vezes que eu sou dominado por paixões, o corpo age sobre a alma, distorce o conhecimento. E por que distorce o conhecimento? Porque a paixão, segundo Descartes, é um instrumento da vontade, não da razão. Então, às vezes que eu dou espaço para esse afeto, às vezes que eu dou espaço para a paixão, eu estou colocando o corpo acima da alma. E Descartes fala, não pode, porque a alma é eterna, o corpo é transitório. Então, é necessário dominar as paixões para que não viva pautado por um princípio de vontade e a razão possa sobressair. E a razão está onde? Na alma. E é nessa hora que nasce a frase famosa de René Descartes: cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Então é importante vocês entenderem nessa primeira parte da aula que não é que a paixão é ruim. Não. Mas a paixão ela deve ser dominada. Ela não pode ser, do ponto de vista filosófico, um instrumento de nossas decisões. Por quê? Santo Tomás de Aquino. Se a paixão for instrumento de minha decisão, eu vou pender para o mal. Os estoicos. Zenão de Sítio, por exemplo. Se eu for dominado por paixão, eu vou perder a coragem, eu vou perder a paz de espírito, eu vou perder a ataraxia. Aristóteles. A paixão ela sempre vai me colocar numa condição de passividade. Eu vou sempre ser afetado pelo outro. Descartes. O corpo vai ter supremacia sobre a alma. Eu vou sempre ter um conhecimento distorcido, porque eu vou ser sempre conduzido pela vontade. Do ponto de vista filosófico, então, o amor ele está acima da paixão. E aí agora a gente vai ver como que o amor se coloca nesse sentido. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Espero que você tenha entendido essa ideia de paixão. Construímos inteiro aqui o conceito de paixão no ponto de vista filosófico. Na próxima aula, a gente vai entender a ideia de amor. E aí nós vamos aprofundar bastante nos conceitos de amor platônico / socrático no livro Banquete. Espero que esteja comigo na próxima aula para você continuar esse processo. Beleza? Quer continuar comigo? Bora filosofar!